Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de segunda. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente e vai ser bem legal, bem legal. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Venham para nossa aula com muito conteúdo. Venham, chamem as pessoas também, manda aviãozinho. Deixa eu esperar o pessoal ir entrando para nossa aula de hoje. Deixa eu arrumar aqui. Tô arrumando. Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos para nossa aula de hoje. Fiquem aqui. Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente. Deixa eu colocar aqui. Por que não está fixando? Bom dia. Venham para nossa aula de hoje, que vai ser muito boa. Tentando colocar aqui o tema. Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente. Agora fixou. Tava tentando fixar o nosso tema, que não estava entrando. Bom dia. Isso. Vai mandando aqui pra mim de onde vocês são, que cidade vocês estão, para eu poder saber de onde vocês estão aqui participando da nossa aula, de que cidade, de que estado, para a gente poder conhecer, né? Saber de onde vocês estão vindo para participar da nossa aula de hoje. Isso. De onde vocês são? Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente. É um assunto muito interessante, um assunto que muita gente da área, né, de psicologia gosta de estudar e eu particularmente gosto bastante. Oi Célia, você mora em Americana, interior de São Paulo. Muito legal, eu estive em Americana há muitos anos. Muitos anos. Muito legal ter você aqui conosco. Quem tá chegando também, manda um aviãozinho para outras famílias, para outros profissionais, para que venham participar da nossa aula também, tá? As nossas aulas de segunda sempre com muitos conteúdos, muita informação, muita coisa boa aí pra gente poder estudar, né? Inclusive eu indico para todo mundo, né, que vem participar das nossas aulas de segunda, que tragam um caderninho. Então, toda segunda você vai anotando ali o tema da aula, a data e os aprendizados daquele dia, porque tem bastante coisa. Então, bom dia! Bom dia para quem está chegando para mais uma das nossas aulas de segunda. Para quem não sabe, todas as segundas-feiras, 9 horas, eu estou aqui dando aula com muito conteúdo, muita prática, muita explicação, para que as famílias consigam fazer a estimulação em casa dos seus filhos com atrasos no desenvolvimento, né? E alguns professores, profissionais, terapeutas também que participam aqui, que estão sempre comigo, possam aprimorar e melhorar cada vez mais a sua prática, porque eu acho que essa troca é muito importante, tá? Então, bom dia, Kelly, bom dia, Beatriz, sejam muito bem-vindos. Manda o aviãozinho, manda o link lá no grupo de mães para virem outras mães participarem, que hoje nós vamos falar sobre teoria da mente. Então é um assunto bem interessante, eu vou explicar sobre teoria da mente,
Vou falar sobre o conceito, vou explicar como que é essa teoria da mente, principalmente com pessoas do transtorno do espectro autista, porque tem uma mudança, né? É um pouco diferente, e como você estimular no dia a dia com o seu filho através de atividades, esse treinamento, né, de teorias cognitivas. Hoje a gente vai falar de teoria da mente, que é uma das teorias cognitivas, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicado, né, à intervenção ABA. Tenho vários cursos de capacitação, de qualificação, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço, né, uma clínica de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Aline! Chegou a aula que você tanto queria, né? Ai, ai, muito bom, muito bom. Então sejam muito bem-vindas. Quem ainda não está no nosso grupo Lembrete, depois da aula vai lá no link da bio, clica Aulas do Autonomia Instituto e entra no nosso grupo do WhatsApp, que eu sempre informo lá as nossas aulas e sempre vocês ficam sabendo o calendário antes de todo mundo lá, né? Eu passo e vou lembrando, tá bom? Roberta é de Brasília, que legal, Roberta, seja muito bem-vinda. Muito bom. Então vamos lá, tá todo mundo preparado? Hashtag caderninho, quem tá preparado, eu sempre falo, quem vem para as aulas de segunda, deixa o caderninho pra aula, anota a data, o tema e anota o conteúdo que a gente vai falar aqui, porque sempre tem um conteúdo teórico e dicas práticas para vocês fazerem. Todo mundo pronto? Hashtag caderninho aí, pra gente começar? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente, tá? A teoria da mente, ela é uma das teorias cognitivas que a gente estuda muito do desenvolvimento desse pensamento mais cognitivo, das funções executivas, né? Então é uma parte mais de neurociências que a gente já tem muitos estudos na área e a gente sabe também que pessoas do transtorno do espectro autista, pessoas que estão dentro do espectro, têm grandes dificuldades nessa parte da teoria da mente. Então eu vou explicar o que é a teoria da mente, como que funciona a teoria da mente nas pessoas que estão dentro do espectro e atividades para vocês fazerem em casa, que vocês podem aos pouquinhos irem desenvolvendo essa parte, que é um treinamento neurocognitivo que a gente faz, ok? Então, a teoria da mente, ela é a habilidade de atribuir e representar em si e nos outros estados mentais independentes. Então, pega comigo, teoria da mente é a capacidade da gente representar na gente e nos outros estados mentais independentes. Por exemplo, como crenças, intenções, desejos, conhecimentos. Então, é a possibilidade da gente inferir tanto nos nossos sentimentos, nas nossas crenças, na nossa percepção do mundo, como da gente inferir nessa percepção e nessas crenças vindas do outro, tá? No dia a dia, vocês vão perceber que a gente faz muito isso no nosso trabalho, no nosso estudo, e com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais as pessoas e a gente vai fazendo melhor ainda essas inferências, que é o que? Você já olhar e entender o que o outro quer que você faça. Ou você conseguir se colocar no lugar do outro para que ele resolva melhor uma situação, entendeu? Então, a teoria da mente, ela é essa atribuição e essa representação desses estados mentais, seja da tua vida, seja da vida do outro. Então, os dois são importantes, você conseguir representar da tua vida e do outro também, tá?
É um processo, a teoria da mente, ela é um processo que ela se baseia na compreensão cognitiva dos estados mentais. Então, é você conseguir inferir de como aquela pessoa representa o estado mental, tá? Mesmo que você não esteja emocionalmente envolvido com ela, você consegue se colocar no lugar dela e imaginar o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, o que ela vai fazer perante aquela situação, quais as probabilidades de ação perante aquela situação, entendeu? Então é fazer essa inferência. Essa teoria da mente e as outras teorias cognitivas também, né? A gente tem várias teorias cognitivas, a teoria da mente é uma delas. Aos pouquinhos, com o passar das nossas aulas de segunda, eu vou falando das outras para vocês conhecerem também, tá? Mas a teoria da mente, ela parece ser uma habilidade inata, ou seja, que a gente nasce com ela, né? A gente nasce tendo empatia, a gente nasce conseguindo inferir nos estados emocionais do outro e no nosso, mas não é tão verdade assim, tá? Isso por quê? Porque são necessários alguns comportamentos de pré-requisitos, algumas experiências sociais que durante a nossa vida elas vão ativando e vão melhorando a nossa possibilidade dessa teoria da mente, tá? Vocês vão observar que no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, tem pessoas que têm mais facilidade de inferir, de se colocar no lugar do outro, de manter esse relacionamento, né, de inferência melhor, e outras têm mais dificuldade. Por quê? Porque essas outras tiveram menos experiências sociais para aprender e desenvolver essa habilidade cognitiva. Então, qual é o outro ponto que é importante a gente falar aqui? A teoria da mente, ela pode ser aprendida e desenvolvida. É isso que a gente faz muitas vezes principalmente com os pacientes adolescentes e adultos em treinamento de habilidade social, na terapia cognitivo-comportamental. A gente possibilita e treina atividades que eles possam se colocar no lugar do outro, que eles possam fazer uma inferência de uma imagem que eles estão vendo, que eles possam identificar e falar de emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos de si e do outro. Então, tudo isso, essa parte da teoria da mente, a gente vai treinando no dia a dia para que essa pessoa vá melhorando o seu potencial cognitivo, tá bom? Para ilustrar essa ideia da teoria da mente, a gente tem uma história muito clássica, né? Que essa história está descrita em muitos livros. Quando tem palestras, normalmente todo mundo fala, que é a história da Sally e da Annie, né? E eu vou... Epa, bati aqui. Fiquei emocionada. E eu vou contar pra vocês como que funciona, tá? Eu vou até ler um pouquinho aqui para eu não esquecer nenhum pedaço. A Sally e a Annie são duas meninas, tá? Que estão numa sala. Vamos imaginar a cena. Imaginem a cena comigo. A Sally é uma menina, a Annie é outra menina. Elas estão numa sala, ok? A Sally, ela tem um cesto e a Annie, ela tem uma caixa. Então, um cesto e uma caixa, tá? A Sally, ela pega uma bola e coloca dentro do seu cesto. E em seguida, ela sai da sala. Tá comigo? A Sally e a Anne são duas meninas que estão numa sala, ok? A Sally tem um cesto e a Anne tem uma caixa. A Sally pegou uma bola e colocou dentro do seu cesto e depois saiu da sala. Tá travando, Aline? Já voltou? Me fala aí. Que é importante que vocês entendam essa história para vocês entenderem uma concretude maior dessa teoria da mente. Então, a Sally colocou a bola que ela pegou dentro do seu próprio cesto e saiu da sala, ok? A Anne foi lá,
pegou a bola que estava dentro do cesto e colocou na sua caixa. Conseguiram acompanhar? Pegou a bola que estava no cesto e colocou na caixa. E aí, a Sally voltou. E eu pergunto para vocês, aonde a Sally vai procurar a bola? No cesto ou na caixa? O que vocês acham? A Sally vai procurar a bola no cesto ou na caixa? Respondam aí pra mim. Onde que a Sally vai procurar a bola quando ela volta pra sala? Coloca aí, cesto ou caixa? Pra eu saber o que vocês acham. Todo mundo conseguiu entender a história? É uma história muito clássica, assim, de quem participa de alguns cursos de teoria da mente, mas para muitas mães que estão aqui que não participam, nunca ouviram. Então, eu quero que vocês entendam aqui. A Sally vai procurar a caixa, a bola onde? No cesto ou na caixa? Ó, a Maria Eugênia escreveu no cesto, a Helene escreveu no cesto, a Daiane escreveu no cesto, a Aline escreveu no cesto. Muito bem. A Sally vai procurar no cesto. Por que, gente, que ela vai procurar no cesto? Porque ela não tem a informação de que a Anne pegou a bola e colocou na caixa. Essa é uma informação que ela não tem, ela saiu da sala. Ela não tem essa informação, ok? Então, para pessoas que têm esse processo de teoria da mente desenvolvido, vai responder justamente isso. Ela vai procurar no cesto porque foi onde ela colocou. Ela não tem a outra informação. Ela não estava lá presente, ok? Mas é muito comum que crianças abaixo de 3 anos e pessoas dentro do transtorno do espectro autista respondam: Bárbara, ela vai procurar na caixa, porque na verdade ele viu essa informação, que a bola não está mais no cesto, que a bola foi transferida para a caixa. Então, crianças muito pequenas, que ainda não têm, né, abaixo de 3 anos, que não tem essa teoria da mente ainda tão desenvolvida, ela vai provavelmente dizer isso, que a Sally vai procurar a bola na caixa. E pessoas dentro do transtorno do espectro autista também. Por quê? Porque elas têm a dificuldade de perceber que aquela informação que ela viu não é a mesma que a Sally viu. Não é a mesma que outra pessoa viu. Vocês entendem que é uma inferência? Eu perceber que a informação que eu tenho não é a mesma que você tem. Entendeu? Bom dia, Ivânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda para nossa aula. Bom dia, Simone. Então, as crianças bem pequenas estão neurotípicas, tá? Estão ainda desenvolvendo essas teorias cognitivas, e as pessoas com transtorno do espectro autista, independente da idade, tem muita dificuldade de fazer essa inferência. Eu tenho, por exemplo, lá na Autonomia, muitos pacientes adolescentes e adultos que eu percebo nitidamente no dia a dia essa dificuldade de perceber uma outra opção para resolver um problema, essa percepção de se colocar no lugar do outro. Então, assim, por exemplo, eu tenho algumas cartinhas, né, que eu trabalho lá, depois eu vou até fazer um post dessas cartinhas e mostrar para vocês, que é assim: e se fosse você? Tem uma cartinha que é essa: se fosse você. Então, se fosse você passando por isso, isso e isso, o que você ia fazer? Então, eles têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de pensar com a cabeça do outro, de fazer uma inferência, tá? Então, é muito comum, se você contar essa história, né, essa historinha, ou fizer realmente com bonecos e tudo, mostrar para pessoas, para crianças, adolescentes e adultos do espectro autista, que eles tenham dificuldade de dizer que, tá no cesto, a Sally não sabe dessa informação, de que essa bola foi colocada na caixa. Na verdade, eles vão pensar que a Sally tem a mesma informação que eles, tá?
Então, lógico, isso não é 100%, a gente sabe que o autismo ele é um espectro, então tem pessoas que têm essa teoria da mente um pouco melhor, mais desenvolvida e vem desenvolvendo cada vez mais, e tem outras pessoas que não têm essa possibilidade, que precisam desse treinamento para desenvolver. Não tem essa possibilidade naquele momento, não está desenvolvido. Lembre-se do que eu falei lá no começo, as teorias cognitivas, esse desenvolvimento cognitivo, ele é treinável, e é isso que a gente faz nas terapias, a gente faz um treinamento cognitivo, uma reabilitação cognitiva. Então é importante, se seu filho ele é adolescente, ele é adulto, ele ter uma terapeuta que trabalha com terapia cognitivo-comportamental e que trabalhe com esse treino de reabilitação neurocognitiva, porque isso vai fazer diferença nas situações do dia a dia dele, tá? Então é muito interessante a gente pensar que a teoria da mente, a gente precisa desenvolver essa teoria. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa a se relacionar socialmente. Pensa comigo, se uma criança, por exemplo, de 10 anos, não consegue perceber que na hora do lanche tem vários lanchinhos lá e que ela não pode comer tudo. Por quê? Porque uma parte do lanche também é dos amigos e que ela vai ter que dividir porque os amigos também querem comer aquele lanche, entendeu? Ela não consegue entender por que o amigo, a mãe, o pai estão tristes e inferir naquele sentimento, perceber por que o outro está triste e por que provavelmente ele está triste. Se você viu uma situação, você fazer essa inferência, tá? Então, as principais dificuldades das pessoas com autismo nessa área de teoria da mente são dificuldade de compreender os estados mentais de outras pessoas. Então isso dificulta muito na escola, no trabalho, em grupos, né, do dia a dia. Então isso dificulta muito e a gente treina nessa parte neurocognitiva e a parte de habilidades sociais, para que a pessoa aprenda a falar, a se colocar, a falar dos sentimentos, a falar das emoções e também a perceber a emoção do outro. Então, uma primeira dica que eu já deixo aqui: se você é mãe, se você é professora, se você é terapeuta, comece a narrar algumas situações do dia a dia para o seu filho. Então, se vocês estão vendo um desenho e aí o personagem tá com o brinquedo quebrado e ficou triste e tá chorando, narre isso pra ele, explique por que ele tá triste, pergunta. Se ele não souber, porque o brinquedo quebrou, e o que ele pode fazer agora que o brinquedo quebrou? Ele pode pedir pra mamãe consertar, enquanto conserta ele pode brincar com outro brinquedo. Então trabalhar essa parte de inferência no outro, de percepção do comportamento, do sentimento, do pensamento e também da resolução de problemas. Então a gente precisa aos pouquinhos ir treinando, e isso você pode fazer com seu filho desde muito pequeno. Lógico, a diferença é que você vai fazer com situações mais concretas, com situações do dia a dia, e você vai proporcionar essa narração, que você explique, que você fale, porque isso vai treinando com que ele identifique, e a possibilidade de resolução de problemas, ok? Outra dificuldade das pessoas com autismo na parte de teoria da mente é prever comportamentos de outra pessoa. Então, como ela tem dificuldade de entender, de representar esses estados mentais de outra pessoa, ela também tem dificuldade de fazer essa previsibilidade do comportamento, de uma situação social, do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu já tive pacientes adultos que no meio de uma situação social, de uma festa, fez comentários pessoais da família
que, assim, a família ficou com muita vergonha do que foi falado e expôs esse jovem, né? Então, há uma dificuldade tanto da percepção, dessa questão da teoria da mente, dessa representatividade, dessa previsibilidade, como da questão da censura. A gente sabe disso, que é uma função executiva de controle inibitório. Então, é algo também que a gente precisa ir treinando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com os nossos jovens. Esse desenvolvimento do que deve ou não ser falado, dessa leitura dos sinais sociais. Então, um treinamento que eu faço muito com alguns pacientes meus, adolescentes e jovens com autismo, é um treinamento de sinal social na conversa. Então, por exemplo, eu sorteio um assunto, a gente começa a conversar sobre aquele assunto, e aí no decorrer da conversa eu dou sinais sociais de que não tô gostando. Então eu começo a virar assim, não olho mais pra pessoa, eu pego o celular e fico meio que como se eu estivesse vendo o celular, para demonstrar que aquele assunto não está mais interessante para mim. E com isso, o que eu quero que o meu paciente perceba? Que ele consiga fazer um link daquele assunto com um outro que eu já tenho a previsibilidade que é um assunto interessante para aquela pessoa. Então eu treino isso nas habilidades sociais, né? Ah, o seu amigo tal, você conhece ele de onde? Ah, eu conheço ele, por exemplo, da aula de fotografia. Quais são os assuntos que são interessantes para você conversar com essa pessoa? Ah, sobre tirar fotos, sobre locais para tirar fotos, sobre viagem, sobre marcas de máquina, de câmera ou de celular, que tem uma questão de câmera boa, sobre o que a família e os amigos acham, né, dessa questão dele tirar fotos, se eles gostam, se eles não gostam. Então, assim, a gente elenca, realmente eu faço isso anotado no primeiro momento, para que eles percebam que se aquele assunto não está sendo interessante, ele faça uma previsibilidade de que vai precisar mudar de assunto. E qual é o assunto que eu posso linkar com esse para que chame a atenção do meu interlocutor, da pessoa que eu estou conversando novamente. Então vocês vejam que isso é um treinamento que precisa de um passo a passo e precisa de ter, né, essa percepção de previsibilidade. A nossa conversa, ela é uma conversa de previsibilidade. A gente consegue prever se está sendo interessante ou não por esses sinais sociais que são difíceis da pessoa com autismo entender. A pessoa com autismo, ela também tem dificuldade de perceber as crenças e a intenção do outro. As intenções, as emoções, o que o outro pensa sobre aquilo. Então, às vezes ele fala, o nosso paciente, né, o meu paciente fala algo que está totalmente diferente, assim, do que ele poderia fazer, né, de conversa com o colega, e essa falta de previsibilidade, essa falta de percepção da crença do outro faz com que a habilidade social seja menos desenvolvida também, que tenha uma inabilidade social. Os meus pacientes jovens com autismo, eles reclamam muito da dificuldade de fazer amigos, tanto que eu tenho sessões específicas de conversação, de link de conversação, de leitura de sinais sociais, porque há uma dificuldade muito grande de iniciar conversa, de manter conversa, ou seja, fazer perguntas que possam ser links de continuidade dessa conversa, tá? Então há uma dificuldade muito grande. Algumas dessas dificuldades acabam atrapalhando muito as pessoas com autismo no dia a dia de trabalho e no dia a dia escolar. Então, o que a gente precisa fazer? Né? O que a gente precisa treinar? A gente precisa treinar o nosso filho, né? O filho de vocês, a entender, identificar, nomear e entender sentimentos e emoções. Então você pode trabalhar através dos emojis, você pode trabalhar através de cenas de desenhos e de personagens. Ele tá
com o rosto assim, então ele tá feliz, ele tá com o rosto para baixo. Quais são os sinais sociais que mostram a tristeza, que mostram a alegria, que mostram a raiva? Trabalhar esses sinais sociais. Então você tem que trabalhar a identificação, a nomeação e a descrição de situações daquela emoção. Então isso é importante. Normalmente a gente começa trabalhando no próprio paciente. Às vezes eu trabalho isso com fotos de situações, às vezes eu trabalho isso com imagens que eu recorto de revistas, por exemplo, às vezes eu trabalho isso com cenas de filmes, de videozinhos, né, principalmente esses de Disney, mais infantis, porque o sinal social fica muito expressivo. E eu também pego, lógico, o centro de interesse do paciente. Então, eu tenho um paciente que gosta muito de Harry Potter. Ótimo, vou pegar cenas do Harry Potter para poder trabalhar essa parte emocional, essa parte de inferência emocional e percepção com ele, tá? Outro treinamento que você pode fazer é um treinamento para que ele perceba a situação e faça uma inferência do que o outro vai fazer. Então essa cartinha, por exemplo, como eu falei, né? E se fosse você? O que você faria? Tem uma cartinha também da Turma da Mônica que é para a pessoa fazer a pergunta. Então tem uma cena e aí você tem que imaginar qual pergunta está sendo feita naquela cena. Tem só a resposta. Então, qual é a pergunta que foi feita? Então, é uma inferência também que você faz, né? Você pode, por exemplo, colocar uma cena e perguntar, né? O que está acontecendo? Qual o sentimento da pessoa? O que será que ela está pensando? E se o outro responder isso? Então, uma cena de duas pessoas. O que um está pensando? O que o outro está pensando? E ir trabalhando isso, tá? O que ele vai fazer depois? Trabalhar essa previsibilidade. Então também isso é importante, trabalhar essa previsibilidade, tá? Trabalhar dentro, principalmente de vídeo, dá pra trabalhar bastante isso, a questão das expressões emocionais. Então, assim, dos gestos, das expressões faciais. Aquela expressão facial, ela tá representando o quê? Ela tá representando algum sentimento? Ela tá representando alguma emoção? Tá representando raiva. Ih, ele tá mostrando que tá com raiva. Isso, por que ele tá com raiva? O que tá acontecendo? Ou o que aconteceu? Ele tá com raiva porque o amigo quebrou o brinquedo dele. É verdade, realmente, ele quebrou o brinquedo e ele tá com raiva. E o que ele vai fazer agora? O que você acha que ele pode fazer agora? Então, trabalhar essa inferência e essa previsibilidade, tá? Entender regras sociais. Então isso é interessante, você trabalhar com o seu filho através de jogos. É bem bacana. Então, trabalhar regras sociais. Como vai ser a regra desse jogo? Você tá brincando, por exemplo, de pique-pega, pique-esconde. Então, qual vai ser a regra? Quem achar, aí vai ser o próximo. Quem for pego tem que correr pra cá. Um pode salvar o outro ou não. Então, estabelecer regras de jogo, né? Regras sociais de jogo, de brincadeira. E trabalhar essas variações de regra para que seu filho aceite as regras no dia a dia para um desenvolvimento de habilidades sociais, ok? E é importante também você, como mãe, expressar as suas emoções, nomear a sua emoção. Várias famílias, às vezes, né, lá do Autonomia me procuram: Bárbara, mas eu tava triste, aí eu fui chorar escondido pra ele não ver que eu tava chorando porque ele fez isso. Por quê? Por que você não fala? Por que você não se expressa? Fala: não, eu tô chateada sim, eu tô triste por causa disso, disso, daquilo. Então, por exemplo, há umas semanas atrás, uma mãe perdeu o pai, né? Ou seja, o avô do meu paciente faleceu. E aí, esse paciente estava com muita dificuldade de perceber que a mãe estava triste. Esse paciente falava assim: não, Bárbara, minha mãe não tá triste não, ela tá resolvendo as coisas do dia a dia, ela não tá triste não.
Mas por quê? Porque a mãe tentou tanto não demonstrar o sentimento que esse meu paciente ficou com dificuldade de perceber que tudo bem ficar triste, não tem problema nenhum. Era uma situação que previa a tristeza, que é perder um ente querido. Então eu conversei com essa mãe e falei com ela, olha, seu filho está com dificuldade de perceber que você está triste, porque você não está demonstrando. E ele precisa entender que nessa situação de perder um ente querido, é natural você ficar triste. É natural até para que você mostre para esse paciente a possibilidade dele também ficar triste, que é normal e que essa tristeza aos poucos vai passando. E o que ele pode fazer para poder não ficar tão triste? O que você vai fazer? Então, são todos os treinamentos do dia a dia que a gente precisa ir fazendo com as crianças desde pequena para que elas cheguem na fase adolescente, da adolescência e a fase adulta, com o maior desenvolvimento dessa teoria da mente, tá? Então, você pode trabalhar, como eu falei, através de fotos, através de imagens, né, de pessoas, de revista, através de vídeos, de desenhos, de filmes. Tem algumas cartinhas, depois eu vou tirar foto e vou mostrar pra vocês, vou mostrar nos stories, pode ser? Pra você, porque eu tô em casa e isso tudo fica lá na clínica. Vou mostrar pra vocês algumas cartinhas que eu normalmente trabalho, que são ótimas, são cartinhas baratinhas, custam 20, 25 reais, e a gente pode trabalhar muita coisa com as crianças e com os pacientes. Você pode pegar aquela ideia ali, imprimir e fazer com o seu filho, tá? Você pode trabalhar com situações como se fosse um teatrinho, uma dramatização, né? A gente em terapia chama de roleplay. Então, você pode simular situações no teatrinho, numa brincadeira. Não sei o que, quebrou meu brinquedo, eu tô triste. Tô triste, muito triste. E agora, o que eu posso fazer? Então aí você incentiva o teu filho a te dar soluções para aquele problema. Você vai incentivá-lo de como acolher uma pessoa que esteja chorando perto dele. Ou de situações que realmente a pessoa chora e outras que a pessoa não precisa chorar, né? Porque isso acontece também. Situações que ela pode, que às vezes a criança, os nossos jovens, por exemplo, falam, mas eu não tô conseguindo me expressar. Bárbara, eu tô triste, mas eu não consigo colocar isso pra fora. E mostrar que esses sentimentos são naturais, né? Que não tem problema. Outro treino que eu faço muito com os adolescentes e jovens é um treino de fisionomia na frente do espelho. Então que eles percebam a fisionomia de alegre, de triste, de não tô gostando do assunto, aqueles sinais sociais que eu falei agora há pouco. Então, normalmente eu faço esse treinamento na frente do espelho, para que eles percebam essa fisionomia, né? Agora no atendimento online tá sendo bem legal, porque ele consegue ver o rosto dele na câmera e a gente está conseguindo fazer esse treinamento. E normalmente a gente começa esse treinamento no 1 a 1, né? Então o terapeuta e o paciente, a mãe e o filho, e aos poucos a gente vai ampliando, coloca mais uma pessoa. Então, por exemplo, se você brinca com um jogo e trabalha regras sociais com seu filho, daqui a pouco você chama o pai, chama a avó, chama o irmão para poder brincar também, vai chamando um por um, porque a gente sai do treino de 1 a 1, né, de 1 para um treino de dupla, para um treino de trio, para um treino de pequenos grupos, até a gente ir aumentando esse grupo e conseguir realmente ter um convívio social mais eficaz, né, que tenha melhores resultados, que esse nosso paciente, esse filho de vocês, o filho consiga fazer essas inferências, tá bom? Queria saber se vocês entenderam sobre a aula. Hoje a aula foi uma aula mais teórica, né? Sobre teoria da mente. Então uma aula mais teórica, para vocês entenderem a importância disso no dia a dia e o quanto a gente precisa estimular e desenvolver nossas crianças, nossos jovens sobre teorias cognitivas, fazer estimulação cognitiva. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com outras habilidades e esquece essa parte da teoria cognitiva, e ela é muito importante para o desenvolvimento social.
tá? Então eu quero saber se vocês entenderam, se vocês gostaram da aula. Ninguém mandou perguntas, pode mandar perguntas se quiser, tá? E quero pedir pra vocês, pra quem tá aqui até agora, né, 40 minutos de aula aí, que tire um print, me marca lá nos stories de vocês, que eu vou gostar de saber que vocês estavam aqui na aula. Então tira um print, venham para as nossas aulas de segunda. Nesse mês de junho, todas as quartas, 7 horas da noite, nós também teremos lives com convidadas super especiais. Então venham também para as nossas lives de quarta noite, que vai ser bem legal. Nessa quarta eu vou ter a fono Mariana Mello, ela tava até aqui agora há pouco, não sei se ainda tá, mas ela tava aqui, então vai ser muito legal. Então venham para as nossas lives de quarta também, tá bom? Então, tudo entendido? Alguém tem alguma dúvida? Vocês gostaram da aula de hoje sobre teoria da mente? Gostaram da parte prática que eu indiquei aqui, de atividades para vocês fazerem, né? Com os filhos de vocês e estimularem essa parte cognitiva, tá? Vou deixar aqui para vocês, quem ainda não me segue lá no YouTube, tem o nosso canal lá no YouTube, é só colocar Autonomia Instituto, tem muito conteúdo, muitas aulas, muita coisa prática. Aqui no Instagram, tanto no feed como nos stories, eu tento ao máximo trazer coisas práticas para vocês fazerem também, mas muitas vezes é importante também a gente saber a teoria, saber por que estamos fazendo isso, né? Quando a gente em terapia faz uma atividade, ela não é só uma atividade, ela tem uma teoria, ela tem um objetivo terapêutico por trás daquela atividade. Então é importante a mãe que estimula o filho em casa, o terapeuta, o professor, que ele saiba, que ele tenha consciência do comportamento-alvo que ele quer atingir, tá? Então isso é importante. Vocês gostaram? Ai, obrigada, gente. Epa, eu fico empolgada, encosto aqui e cai. Que bom que vocês gostaram. Quem ainda não está no nosso grupo Lembrete, depois entra lá no link e vem pro grupo, tá? E ó, deixar uma semana maravilhosa para vocês, que seja uma semana muito produtiva, uma semana com muito estudo, muitas estimulações, e eu espero vocês segunda-feira que vem às 9 horas para mais uma aula, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigada pela presença.